Eu cumprimento a todos os irmãos em Cristo, com a graça e a paz de Jesus. E agradeço muito, irmãos, a oportunidade que o Senhor me dá de estar aqui mais uma vez para gravar um vídeo. E o tema é Revelado o Segredo da Morte. Antes de nós começarmos o assunto, que é um tema bastante maravilhoso, é um assunto que tira dúvidas da nossa mente. Existem muitas teorias e doutrinas aí, né, sendo divulgadas, que não condiz com a verdade, e a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ela vai nos revelar a verdade. Amém? E o próprio Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se você não é inscrito no canal, eu te peço encarecidamente, se inscreva, comente, compartilhe, dê um joinha. Vamos aguardar a volta de Cristo, mas também vamos apressar. Vamos aí ser condutos de esperança, condutos de vida e salvação para outras pessoas, tá bom? Antes de a gente começar o assunto, né, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, obrigada por essa oportunidade, Senhor. A Tua palavra diz aqui no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Eu oro para que eu e meu irmão e minha irmã que está aqui comigo venhamos ser grandemente abençoados. A bênção do perdão, a bênção do amor, a bênção, Senhor, da salvação, da segunda chance. Nos dê oportunidade, Senhor, para compreender a Tua palavra e viver por esta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, revelado o segredo da morte. Para nós compreendermos sobre a morte, sobre o fim, né? Temos que primeiro compreender o começo, o início. E em Gênesis capítulo 2, verso 7, nós temos aqui uma grande verdade sobre o início de todas as coisas. Quando Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher, né? Na criação, ele usou dois elementos essenciais que desses dois elementos deu origem ao homem, deu origem à vida, né? E que dois elementos foram esses? Capítulo 2 de Gênesis, versículo 7. Olha o que diz aqui, ó. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Que dois elementos foram esses? Esses, né? O pó da terra e o fôlego de vida. Então, com esses dois elementos se originou a vida, se originou a alma vivente, né? O pó da terra mais fôlego de vida é igual a alma vivente. Então a revelação nos declara, meus irmãos, que somos uma alma vivente, como resultado da harmoniosa junção, né? Da harmoniosa combinação do pó da terra com fôlego. Então, pó da terra mais fôlego de vida é igual a alma vivente. Ou seja, nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Entenderam, meus amados? Quando Deus juntou esses dois elementos, o pó da terra e o fôlego, veio o ser humano, a alma vivente. É igual uma lâmpada mais a energia. A lâmpada mais a energia é igual à luz. A lâmpada sem energia, ela não é nada, não é? Apenas um objeto. Mas junto com a energia, ela dá origem à luz. Então, da mesma maneira, Deus juntou o fôlego de vida mais o pó da terra e deu origem à vida. Nós passamos a ser a alma vivente e não a ter alma vivente. No entanto, meus irmãos, aqui mesmo em Gênesis, no capítulo 3, o sedutor de todo o mundo introduziu uma terrível mentira que tem se perpetuado, né, que tem aí se disseminado no mundo inteiro, e muitos têm acreditado até hoje nessa mentira de Satanás. Que mentira foi essa? Capítulo 3, versículo 4. Leia comigo. Olha o que diz. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Quando ela contou que Deus disse para fazer, que poderia comer de todas as árvores, mas uma em especial eles não podiam comer. Então, ela disse assim, ó, se nós comermos, nós morreremos. Essa foi a recomendação do Senhor para Eva e para Adão. Mas aí a serpente, Satanás, disse para ela e para ele, né? Especificamente para ela em primeiro lugar.
Na verdade, foi para ela que ele disse, né? É certo que vocês não vão morrer. Vocês não vão morrer. Essa foi uma mentira, meus irmãos, terrível, porque infelizmente Adão e Eva morreram. E também, em consequência, todos nós morremos. A Bíblia diz lá em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. E por conta dessa transgressão, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então essa foi a grande mentira de Satanás. É certo que não morrereis. Então o grande engano de Satanás consistiu, irmãos, em proclamar a imortalidade incondicional da alma. Vocês não vão morrer, não se preocupem, vocês vão ficar vivos para sempre. Ou mesmo que, entre aspas, passem por um processo de morte, mas depois vocês vão continuar vivendo aí, né? A mente continua consciente. E nós sabemos que não é assim, meus irmãos. Então, de acordo com a revelação bíblica, o único que tem a imortalidade inerente é Deus. Tá lá em 1 Timóteo 6, versículos 15 e 16, tá? Mas Deus veio e desfez a mentira de Satanás. E aqui em Ezequiel 18, nós temos aqui o que Deus diz com respeito a essa mentira de Satanás. 18, verso 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Olha só, a alma se referindo à pessoa. A pessoa que pecar, ela vai morrer. Se ela cometeu um pecado, não tem por que o outro morrer. Quem peca, irmãos, morre. Se nós somos transgressores da lei, a consequência é a morte. Se nós não nos arrependemos, se nós não confessamos nossos pecados, é morte eterna. Essa morte que eu falo não é a morte natural que todo ser humano passa, é a morte eterna, certo? E o verso 20 diz também, ó, a alma que pecar, essa morrerá. Confirmando, né, o verso 4 do mesmo capítulo 18. Certo, meus irmãos? Então Deus veio e desfez a mentira de Satanás. Em quem você vai acreditar? Em quem eu vou acreditar? Na mentira da serpente? É certo que não morrereis? Ou na palavra do Senhor? Vocês morrem, se pecar, morre sim, né? E é a morte eterna. Irmãos, a que disse Jesus se assemelha à morte? Aqui em São João 11, lá no Novo Testamento, vamos abrir a Bíblia lá quando Lázaro morreu, né? Tem uma interessante história. E aí Jesus compara a morte com um episódio aí da nossa vida, né? Versos 11 e 14, é o que diz aqui, queridos. Isto dizia e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. Então, meus amados, aqui se assemelha à morte, segundo Jesus, queridos. Segundo Jesus, se compara, né, se assemelha, irmãos, ao sono, a um sono. Quando nós estamos dormindo, nós apagamos, não é verdade? Quando o sono realmente está bem pesado, a gente está ali bem cansado, a gente não vê nada, a gente não sente, a gente está ali dormindo, está inconsciente, não é verdade? Então, a palavra adormeceu está expressando inconsciência, como transparece de outras passagens bíblicas. Por exemplo, nós vamos ler Eclesiastes 9, verso 5 e verso 6, Salmo 146, verso 4. Você anota aí para você ler depois, tá bom? Então, esses textos deixam claros que os mortos não podem intervir no que os vivos fazem, meus irmãos. Porque uma vez que uma pessoa morre, ela está em estado de inconsciência. Eu vou ler com vocês Eclesiastes, porque esse texto é um dos mais esclarecedores sobre esse assunto. Eclesiastes 9. Deixa eu ver, fica antes de Cântico, né? Eclesiastes 9, versículos 5 e 6. Olha o que diz, irmãos. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Quando uma pessoa ela morre, queridos, ela está em estado de inconsciência, aguardando a recompensa pela volta de Cristo Jesus.
Certo, meus irmãos? Então, que nós não tenhamos dúvida com respeito a isso. É impossível que os mortos apareçam aos vivos, tá? Se aparece alguma coisa, não são os mortos, são os espíritos enganadores, operadores de sinais, como diz a palavra de Deus, tá? O que ocorrerá um dia com os mortos, queridos? Nós temos aqui Isaías 26, 19 e temos também 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 14 e 16. Olha o que diz: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Olha só a palavra dormir novamente. Ele não usou aqui a palavra morte, né? Ele usou a palavra dormem. Então a gente vê aqui, queridos, que a morte é como um sono. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui diz, ó, vou repetir: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, o que vai acontecer um dia com os mortos? Na verdade, tanto vivos, tanto justos como injustos, porque existem duas ressurreições, já falamos sobre essas ressurreições em vídeos anteriores, né? A ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios, né? Então, como vai ter duas ressurreições, ambos os grupos vão ressuscitar, tanto os salvos como os perdidos, né? E o que vai acontecer um dia com todos os mortos? Irão ressuscitar, tá bom? Uns para a vida eterna e outros para o terror, o horror e a condenação eterna, né? Queridos, que fará Jesus com a morte no final do milênio? Depois que passarmos ali uma temporada, né? A Bíblia fala do milênio. E aí, quando terminar o milênio, Apocalipse 20, verso 14, diz o que vai acontecer com a morte. Vamos ler? Apocalipse 20, versículo 4. Vi também, capítulo 20, verso 14, desculpem. Verso 14 diz assim, irmãos, ó. Então a morte e o inferno aqui se refere à sepultura, tá? Foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, meus amados, um dia a morte já não existirá. Nós temos essa certeza em Cristo Jesus. A morte será extinta para a honra e para a glória de Deus. Que notícia maravilhosa, não é verdade, meus irmãos? Em São João 3,16, o Senhor promete vida eterna. Só os que nele creem. O diabo é tão mentiroso, irmãos, que quer nos fazer crer que mesmo não crendo em Cristo, é possível viver eternamente, ainda que seja no inferno. E coisa terrível, né, queridos? Que Deus tenha misericórdia, que nós não acreditemos nessas mentiras de Satanás, em hipótese alguma. Por que até no inferno, para viver para sempre? Porque existe uma doutrina, infelizmente, aí muito disseminada, que é a morte, né, a eterna, né, que as pessoas vão ficar morrendo, sendo queimadas, passando por aí por uma tortura pro resto da vida, né, o fogo eterno. E se isso for verdade, então o pecado, a morte não vai ter fim, sempre vai existir. E a gente sabe que não é assim. Um dia a morte será totalmente extinta. E enquanto tiver pecado e pecadores sendo queimados, a morte não vai ser extinta. A morte só vai ser extinta verdadeiramente, como diz a palavra de Deus, quando pecadores, né, e pecados e pecadores, aqueles que estiverem agarrados aos pecados, né, forem destruídos. Mas essa não é a proposta de Deus para nenhum de nós. A proposta de Deus é que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Quando Jesus dará, irmãos, a vida eterna aos fiéis na sua vinda, né? Em 1 Coríntios 15, versos 20 a 23, você vai ler esse texto aí em sua casa. Aqui diz categoricamente que Jesus vai dar a vida eterna na sua vinda, quando ele voltar, e não vai demorar, irmãos. Jesus está voltando e ele vai cumprir a promessa que ele nos fez, de nos dar vida eterna, vida em abundância, amém? Irmãos, que Deus venha nos abençoar, que nós venhamos, queridos, entender este assunto, não venhamos cair nas doutrinas, nas falácias do inimigo, mensagens, verdades que não têm fundamento
mensagens e doutrinas, né, que não têm embasamento bíblico, que não são fundamentadas no está escrito, mas que nós venhamos verdadeiramente estudar as Escrituras por nós mesmos, guiados pelo Espírito Santo, que ele venha ser o nosso professor, venha nos revelar. Tem coisas que realmente nós precisamos de um instrutor, de pessoas para nos ajudar, mas que oremos, o Senhor nos revelará a sua verdade e que nós não venhamos cair nas artimanhas de Satanás, como Eva, infelizmente, caiu na mentira de Satanás quando ele diz: é certo que vocês não vão morrer. Que o Senhor nos abençoe, que esse estudo venha a ser bem esclarecedor, bem edificante para a sua vida, assim como foi para a minha. Vamos orar. Pai, muito obrigada por este tema, por este assunto. Existem muitos outros textos, né, Senhor? Coisas maravilhosas para a gente estudar com respeito a este assunto. Que nossos irmãos, nós possamos estar estudando, cavando fundo, profundo nesses temas maravilhosos, para que nós não venhamos ser enganados. Muito obrigada por essa oportunidade, Senhor. Abençoa meu irmão e esta minha irmã que está aqui comigo, poderosamente, e toda a sua família, bem como também a minha, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe.